Olá, eu sou Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Hoje nós vamos falar de um certo tipo de influencer, mas que não nasceu agora. Muita gente acha que foi esse tempo que inventou essa ideia de uma pessoa que influencia multidões. Mas há muito tempo atrás, exatamente há um pouco mais de 2000 anos, nós tivemos uma pessoa que influenciou multidões e a história humana. Você deve saber de quem estou falando, né? Jesus de Nazaré. Apesar de Jesus de Nazaré poder ser considerado talvez o humano mais conhecido da cultura e da história humana, no entanto, é importante que nós nos perguntemos, ainda que muitas pessoas falem sobre Jesus e levem seu nome, será que de fato nós conhecemos quem ele é? Será que a identidade de Jesus é clara para todos aqueles que o conhecem ou que pelo menos sabem do seu nome? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Durante o desenvolvimento da fé cristã com seus sucessores e muito tempo depois com o nascimento dos estudos a respeito da teologia e da pessoa de Jesus, muitas questões sobre sua identidade foram levantadas. Alguns autores, por exemplo, consideraram que Jesus era, como outros, um mestre. Outros consideravam que Jesus era apenas um exemplo moral, um homem que dava ensinamentos éticos a serem seguidos. Alguns ainda consideram que Jesus era um levantador político e que sua função neste mundo era apenas insurgir contra o império daquele tempo. Jesus, na sua missão e na sua história, condensou muitos elementos destas identidades, mas ele não pode ser reduzido a nenhuma delas. Jesus, para a fé cristã, para aquilo que nos ensina o texto bíblico, é muito, muito mais do que essas identidades querem nos dizer. Já dissemos em um outro vídeo, vamos repetir aqui, que os evangelhos têm a função de descrever quem é Jesus e enfatizam muito a sua dimensão humana. Nós lemos no texto bíblico uma preocupação do autor sagrado de descrever quem era Jesus, de manifestar a sua identidade. E os evangelhos fazem questão de manifestar, de registrar aquilo que era próprio da humanidade de Jesus. Nós lemos, por exemplo, numa carta de São Paulo, que Jesus nasceu de mulher, nasceu sujeito à lei. E sabemos que ele viveu como as outras crianças. Nós temos pouca ou nenhuma notícia da sua infância, a não ser aquilo que os relatos trazem a respeito do anúncio do anjo do seu nascimento. Jesus, portanto, deve ter sido uma criança como as outras, aprendido de seus pais a lei, e como ser um adulto desejável nos moldes daquele tempo. Nós lemos também no texto do Evangelho que Jesus caminhava e se cansava e de vez em quando sentava-se em um poço e tinha a oportunidade de transformar a vida de algumas pessoas, que Jesus por muitas vezes queria ficar sozinho para rezar. Não sei você, mas eu imagino que viver cercado de multidões não deve ser muito fácil. Isso tudo nos manifesta então que aquilo que a Sagrada Escritura e a fé cristã nos falam sobre Deus dizem de um Deus que não apenas pareceu ser humano, mas que se fez humano naquilo que há de mais humano nas experiências cotidianas. A carta aos Hebreus tem uma expressão muito importante a esse respeito. No capítulo 4, versículo 15, nós lemos que, de fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. A experiência humana de Jesus, portanto, faz dele capaz de reconhecer as nossas dificuldades exatamente por ter passado por elas. Dito de outra forma, quando a carta aos Hebreus diz, portanto, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas por ter sido ele mesmo tentado em tudo, nós entendemos que as experiências de dor, de cansaço, de sofrimento, de medo, de amizade, de alegria, todas elas passaram por Jesus e foram santificadas por ele. Que bonito pensar que nós temos um Deus que fez desta nossa experiência também a sua e que isso faz parte daquilo que ele é. Já diziam os antigos, Deus se fez um de nós para que nós
pudéssemos de alguma forma ser como ele. Se por um lado os evangelhos fazem questão de mencionar a humanidade de Jesus, por outro esses mesmos evangelhos demonstram que essa humanidade era um pouco diferente da nossa. Jesus era capaz de perdoar pecados, de realizar milagres e sinais, fazendo com que pessoas que não enxergavam voltassem a enxergar, que não andavam voltassem a andar, e dizia inclusive para as tempestades que dessem um tempo, que se acalmassem. Isso revela de alguma forma que ainda que a humanidade de Jesus seja como a nossa, como a minha e como a sua, essa humanidade também era um pouco diferente. Isso revela algo daquilo que é a identidade própria de Jesus. Dito de outra forma, a humanidade de Jesus tem algo da nossa humanidade, mas tem algo que nós ainda não experimentamos. Aqui está uma das mais importantes expressões da fé cristã e que é verdade, é um pouco difícil de entender. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso significa dizer que Jesus teria duas partes ou duas personalidades, uma divina e uma humana? Ou que Jesus seria duas pessoas em uma? Não. Para a fé cristã, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem em uma única pessoa. Duas realidades que não se misturam, mas ao mesmo tempo não se separam em Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e os discípulos começaram a pregar o Evangelho pelo mundo, nasceram muitas maneiras de conhecer a identidade de Jesus que se contrapunham àquilo que o Evangelho e os apóstolos diziam sobre ele. A isso damos o nome de heresias. Você já deve ter ouvido essa palavra. O que significam as heresias, portanto? Heresias são aquelas maneiras de entender a identidade de Jesus que não correspondiam ao que estava escrito no texto bíblico ou, quando não estava escrito no texto bíblico, que não correspondiam àquilo que era próprio da tradição apostólica. Você se lembra de quando falamos da tradição? Se não, volte a alguns vídeos. Algumas dessas heresias antigas consideravam, por exemplo, que aquilo que Jesus tinha de humano era uma realidade aparente. Jesus não era de verdade humano, mas é como se ele, aspas, aspas, fingisse ser humano para estar no nosso meio. Outra heresia muito antiga, da época dos apóstolos e dos seus sucessores, considerava que a divindade teria como se fosse roubado um ser humano que era aquele Jesus de Nazaré, para que pudesse entrar nele como uma divindade, e quando Jesus subiu na cruz e foi pregado, essa divindade disse tchau, tchau. E só sobrou aquele humano na cruz sendo morto. Isso parece estranho, não parece? Mas eu preciso dizer a você, naquele tempo, quando a experiência da fé ainda estava amadurecendo, essas coisas convenceram muitas pessoas. Existe uma outra heresia que foi muito importante naquele tempo de Jesus e que chega até hoje, ao nosso tempo com outras roupagens, que é a que chamamos de gnosticismo. Gnosticismo é um tipo de filosofia que considera que Jesus teria trago um ensinamento secreto e que só é revelado a alguns poucos iniciados neste segredo. Isso pode parecer um pouco estranho, mas eu vou traduzir para os tempos de hoje. Sabe aquela ideia de que Jesus tem os seus escolhidos e que a sua mensagem não é para todos? Isso reflete um pouco daquilo que o gnosticismo já dizia lá nos primeiros séculos. Se você, por algum momento na sua vida, considerou que alguma pessoa não era digna da salvação ou da mensagem de Jesus, eu preciso te dizer, você foi um pouco gnóstico. Falamos, portanto, que a fé cristã enfatiza que Jesus é plenamente humano, ou seja, ele faz as nossas experiências suas e, de alguma forma, ele as santifica daquilo que ele tem de divino. Jesus, portanto, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ainda que Jesus tenha um ensinamento moral, um ensinamento ético, queira nos ensinar a ser melhores, ele não é apenas um mestre moral ou um mestre ético. Ainda que Jesus tenha insurgido contra o sistema do seu tempo,
questionado a autoridade de César e dos mestres da lei, Jesus não é apenas um líder político. De que forma todas estas realidades estão conectadas à identidade de Jesus, mas não a reduzem? Isso é um pouco do que a nossa fé ensina sobre ele. Reconhecer, portanto, que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, significa dizer que esta ideia religiosa de um Deus muito distante ou inacessível não cabe para o cristianismo. Significa também dizer que a nossa humanidade, ainda que esteja ferida pela experiência do pecado, foi também por ele santificada e é capaz da graça. E significa dizer também que Deus e a sua salvação entra na minha e na sua história e tem condições de transformá-la, se, claro, o nosso coração estiver aberto a isso. Ficam, portanto, algumas questões para se pensar. Quem é para mim e para você Jesus de Nazaré? Quando abrimos o texto bíblico, conhecemos a sua história, ou escutamos aquilo que a tradição cristã e a igreja dizem a respeito de Jesus, de que forma tudo isso nos faz entender quem ele é de fato? E mais, de que forma entender a identidade de Jesus modifica a nossa maneira de ser ou de estar no mundo? Preciso dizer a você um segredo. Dentro da fé cristã, dentro dos sucessores de Jesus, da comunidade dos sucessores de Jesus, entender quem é Jesus significa também entender um pouco mais quem somos nós.